Nesse último vídeo da série sobre o NumPy, vou mostrar para vocês o módulo Random, que tem algumas funções para geração de números aleatórios. Vou vir aqui em New, Python 3, criar um novo notebook com o nome de números aleatórios. Vou dar um título. Eu quero acessar do NumPy o módulo Random, que é um conjunto de funções para a geração de números aleatórios. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira forma é, eu vou importar o NumPy como eu fiz nos vídeos anteriores. Import NumPy as np. E dentro do NumPy eu vou fazer np.random. E aí eu vou usar a função que eu quero. Posso pressionar o Tab e ele acessa as funções para mim. Tem as funções que estão dentro desse módulo do NumPy, que é uma família de funções para a geração de números aleatórios. Mas eu poderia fazer também o seguinte: já que eu vou usar só esse módulo, eu faço from NumPy import random. Daí eu consigo acessar direto. Eu faço assim, ó, random. Sem precisar me referir ao NumPy primeiro, porque eu já puxei esse módulo de funções. Aqui ele já dá as funções para mim. Inclusive, uma coisa que seria possível seria eu dar um apelido para esse módulo. Poderia fazer from NumPy import random as e colocar o apelido. A gente vai trabalhar com o nome de random mesmo. Vamos primeiro trabalhar com a geração de números inteiros. Para isso eu vou usar uma função que é a random.randint. Quais são os argumentos dessa função? Bom, se eu colocar aqui, vou pôr um número 100, olha o que acontece. Vou colocar isso dentro de uma variável x e mandar imprimir o x. Ele vai gerar para mim um inteiro de 0 até o número que eu forneci para ele aqui. Forneci 100, então vai até 100. Note que cada vez que eu executo isso, ele me dá um outro aleatório. Ele vai ficar fazendo esse sorteio o tempo todo. Agora, eu posso gerar também arrays de números inteiros. Olha só. Aqui é um número inteiro. Vamos agora a array de número inteiro. Vou selecionar esse cara, vou copiar. Para eu gerar um array de número inteiro, vou chamar de z, eu vou fazer random.randint. Vou passar como argumento esse meu limite superior, 100. Só que eu vou passar um novo argumento aqui, que é o size. E o meu size vai ser a quantidade de inteiros que eu quero gerar. Vamos gerar 10 inteiros. Vou imprimir. Array de números inteiros. Beleza. E agora eu tenho um array com 10 números inteiros até 100. Lembrando que toda vez que eu executo, ele vai me dar um resultado diferente. Esse array de números inteiros que eu estou gerando pode ser também bidimensional. Olha só, z bidimensional. Random.randint 100. E agora no size, vou colocar uma tupla onde eu vou colocar a quantidade de elementos em cada dimensão do meu array. Vamos fazer bidimensional, então vamos colocar, por exemplo, uma matriz de 10 linhas e 20 colunas. E mandar ele printar o z bidimensional. Vamos comentar isso aqui. E ele me dá a minha matriz com esses 200 aleatórios. Uma matriz de 10 linhas e 20 colunas. Vamos fazer agora a geração de floats aleatórios. Para isso, a gente vai fazer from NumPy import
random, mais uma vez. Vamos colocar dentro de A floats aleatórios. Eu vou usar random ponto e a função vai ser rand. O argumento de rand vai ser a quantidade de floats que eu quero gerar. Vamos gerar 5, por exemplo. E vamos imprimir. Ele me retorna um array com 5 floats. E esses floats sempre são números que pertencem ao intervalo de 0 a 1, 0 fechado, 1 aberto. Ele me retornou aqui um array unidimensional. Posso trabalhar também, colocar aqui, geração de array unidimensional de floats de 0 a 1, exclusive. E vamos fazer agora geração de array bidimensional idem. Muito simples. Vou fazer random.rand e já vou jogar direto as dimensões que eu quero. Vamos fazer uma matriz 3x2, 3 linhas e 2 colunas. Print D. E ele me imprime. Eu imprimi a outra aqui também, então ficou uma visualização meio estranha. Vou comentar, vou rodar de novo. Beleza. Minha matriz 3x2 aqui. 3 linhas, 2 colunas de floats aleatórios de 0 até 1, excluindo o 1. Uma outra coisa que eu posso fazer é sortear um aleatório de dentro de uma lista de valores que eu forneço. Vamos ver como fazer isso. Vou fazer from numpy import random. E aí suponha que a minha lista seja... chamar de lista mesmo. Lista. E vou abrir uma lista. Vou colocar aqui 10, 11, 12 e 13, por exemplo. Daí eu vou usar a função random.choice para fazer a escolha para mim. E passo como parâmetro a minha lista de onde eu vou sortear um valor. Me sorteou 10. Vou rodar de novo. Me sorteou 10 outra vez. Vou rodar de novo. Me sorteou 13. Enfim, ele está sorteando o número dessa lista. Posso também passar um parâmetro size para pedir a ele para me devolver um array unidimensional, bidimensional, da dimensionalidade que você quiser, de valores sorteados da minha lista. É só eu colocar aqui uma tupla com as dimensões que eu quero. Vamos colocar então, por exemplo, uma matriz 2x2. 2 e 2. E ele me devolve um array com 2 linhas e 2 colunas de números sorteados da minha lista. Inclusive essa lista pode ser, por exemplo, olha só, vou comentar isso daqui. Essa lista pode ser uma sequência que a gente criou com aquela função arrange. Vamos fazer então a minha sequência, vou chamar de sec np.arrange e vou passar como parâmetro o meu menor número da sequência, 0, e o meu limite superior, vou colocar 11, que é para gerar números de 0 até 10. E com passo 2, ou seja, eu quero os pares de 0 até 10. Vou imprimir a minha sequência e vou imprimir um aleatório random.choice que ele vai tirar dessa sequência. Vamos ver isso? Olha só o que ele faz. Ele gera a sequência para mim dentro de um array 0 a 10, só os pares, e ele sorteia 1 para mim, 6. Portanto, a gente pode misturar essas coisas que a gente está vendo. Muitas das funções que estão dentro desse módulo random, se vocês forem ver, vou colocar aqui from numpy import random. Muitas dessas, vou colocar só aqui, ó, random.tab para vocês verem. São nomes de distribuições de probabilidade, beta, binomial, q², exponencial e assim vai. Isso quer dizer que eu posso usar também funções para gerar números aleatórios de uma distribuição de probabilidade, contanto que eu passe para o NumPy os parâmetros dessa distribuição. Vamos gerar um número aleatório de uma distribuição normal, por exemplo. A função é random.normal
E aí, quais são os parâmetros de uma distribuição normal? Quais são os parâmetros que diferenciam uma distribuição normal de outra? A alocação e a escala, a média e o desvio padrão. E é isso que eu vou informar. Primeiro a média, vamos gerar de uma normal de média 0, depois o desvio padrão, 1. Se eu quiser gerar um array com mais elementos, é só eu dar um size aqui, size igual, e aí eu informo as dimensões para ele. Vamos gerar um só. Ele me dá um número até com uma precisão de um bocado de casas decimais, né? De uma normal com média 0 e desvio padrão 1. Vamos gerar aqui um monte de uma vez. Size 10, 10, sem números. E ele já me dá esse array bidimensional com esse monte de números aleatórios da normal 0, 1. Possivelmente nós vamos retomar isso aqui quando eu for falar de histograma. Vou dar um exemplo e a gente faz um gráfico para esses caras. Por enquanto vamos ficar na geração de números aleatórios. Então nesse vídeo a gente viu geração de números inteiros. Dá para a gente gerar array de números inteiros. Essa função randint permite desde que a gente dê o limite superior. Detalhe, eu não tinha falado, esse limite superior é aberto, então 100 nunca vai ser escolhido. Falamos também da função rand, que serve para gerar aleatórios floats entre 0 e 1, intervalo fechado para 0 e aberto para 1. Falamos da choice, que serve para gerar aleatórios escolhidos de uma lista pré-estabelecida, que pode ser uma sequência gerada pelo arrange. E também falamos de geração de aleatórios de uma distribuição normal. Existem funções para outras distribuições de probabilidade, contanto que você dê os parâmetros da distribuição para o Python. Outra coisa que nós também vimos nesse vídeo foi a importação de apenas um módulo de uma biblioteca, uma família de funções da biblioteca. Eu uso from import.